Power Talks começando hoje, aqui teu amigo de sempre, Cleiser Alves, e hoje eu tô com um amigo, já o considero amigo porque eu acompanho o trabalho dele há muito tempo. Estou com o líder da principal banda cristã de todos os tempos. Eu vou repetir, a principal banda cristã brasileira de todos os tempos, Rebanhão. Estou aqui com Pedro Braconô, uma honra muito grande te receber. Sou fã de carteirinha do Rebanhão há muitos anos e para mim é muito bom estar com você. Obrigado por aceitar nosso convite de estar aqui com a gente no Power Talks. É um prazer, né? A gente se conheceu há pouco tempo, mas teve essa conexão aí. Muito legal, é muito bom estar aqui. Falar um pouquinho da história do Rebanhão, né? Que eu sei que você curte, já contou e isso é bom demais. A gente é um pouco da nossa vida e principalmente, né, do ministério, aquilo que chamado, né, que a gente tem. A questão do chamado é muito forte, né, Pedro? E a gente falava aqui em off um pouquinho a respeito do Janires, né? Que, na verdade, tudo começou com ele, embora você está desde o início, né? O Rebanhão em si, você começou junto com ele gravou alguma coisinha antes, mas o fato é que o Rebanhão começou em 1981. Em 79 o Janis gravou uma fita cassete, né, em São Paulo, e depois veio para o Rio. Em 80 ele mudou para o Rio e a gente gravou o primeiro disco, né, o Mais doce que o mel. Bolachão vinil Mais Doce que o Mel, em 81. Aí eu já estava participando, era bem garotão naquela época. Tinha, 19 anos. E dessa galera do início, vieram outros depois, mas você é o único que permaneceu até hoje, né? Desse primeiro disco, né, já teve várias mudanças, mas a gente ainda encontra o Carlinhos Félix, né, o Paulo Marota, que participou também, e a gente ainda faz bastante coisa juntos, estamos aí viajando e voltamos, né, com força total agora. Sim, A gente sim. passou um tempo, teve um hiato aí da banda, porque o Carlinhos estava em carreira solo, eu fui também morar fora, morar nos Estados Unidos um tempo e estava pastoreando igreja, então deu uma parada. Aí a partir de 2016 a gente se reuniu, gravou o 35 anos do Rebanhão e aí de lá para cá não parou, né? Sempre não na mesma pegada de antes, né? Que a gente viajou muito pelo Brasil, mas com bastante coisa fazendo agora, né? E esse final de ano para lá, a tendência é crescer bastante. Sim, sim. E tá
a caminho 50 anos de Rebanhão, né, cara? Já estão pensando em Sim. alguma coisa? É, 2029, Sim, né? sim. Completa 50 anos que o Janides montou o grupo, né, Rebanhão. E a gente está planejando aí, com certeza, né? Uma homenagem, né, ao Janires e uma festa aí, né, comemorativa, que é bastante coisa. A gente, graças a Deus, a gente recebe bastante testemunho, né, de pessoas que naquela época eram jovens e que hoje são pastores, Sim, sim, líderes, sim. bispos e tudo mais. E a gente tem muito contato com que ligam para a gente e falam assim, ó, eu era dessa época, tal. Outro dia um pastor, pastor Germano, que é líder da Assembleia de Deus Ministério Logos, foi presidente do PAECAD, que um seminário, né, uma faculdade. Ele falou, ah, eu era Black Power, era a época de vocês, eu curti o Janine demais. E ele me chama na igreja dele, tem que cantar o baião, né? O Tem que Baião, o cantar de qualquer Baião. jeito, porque ele lembra dessa época. E assim como ele, muita gente fala, né? E isso é muito legal, saber que a gente participou dessa história. Sim, e sinceramente, é porque hoje é tudo muito mais tranquilo, né? Mas assim, há 45 anos atrás, ainda tinha aquela pecha e o diabo é o pai do rock, aquela coisa toda, né? Como é que Hum. vocês vivenciaram isso aí? Isso aí incomodava ou não? E outra, uma dúvida que eu tinha, minha dúvida mesmo, a gente tinha algumas informações de que o Janires era loucão, que ele parava na praça, subia em poste para pregar. Isso é mito ou realmente aconteceu, ô, Não, Pedro? ele fazia peripécias É mesmo. mesmo, é? A gente foi tocar uma vez em Piraí aqui, Uhum. e a gente tinha um equipamento de som, tinha um equipamento completo. Ele falou assim: "Vamos lá, vamos tocar na praça, e tal". Conversou com o pastor e chegou lá, vem cá, onde a gente vai ligar na praça não tem tomada para você ligar o equipamento. Aí ele falou: "Não, vou arrumar, eu trouxe uma extensão aqui, vou ligar, tem um açougue ali". A gente ligou na tomada do açougue, as caixas de som e fizemos. Rapaz, nessa época tinha um jornalista lá, ele até escreveu no jornal lá de Piraí, fez uma matéria grande, ele nem era cristão, mas ele ficou impressionado com a disposição que a Sim, gente sim. tinha. E a gente fez, a gente tocou em presídio, a Frei Caneca, na Quinta da Boa Vista, a gente tocou nas praias, na pista de skate do Arpoador, na praia de Copacabana, tudo que é lugar que dava, na Cinelândia. Eu, e o Janires era assim, tem um amigo que conta a história, eu não estava nesse dia, mas que ele, aqui no centro da cidade, ele encontrou uma menina aí dos Jobs, ele falou assim, ó, quanto é que você cobra? Aí a menina, tal, é tanto, né? Aí ele falou assim, então aqui, eu te dou, agora você vai me ouvir. Caramba, é Aí mesmo. falou de Jesus pra menina e pregou o evangélico, e aí, sabe, e a gente via, assim, muito resultado, né? Sim, sim, sim. O Rebanhão, posso continuar mais? Claro, claro, eu tô aqui me deliciando, cara. Tô. É porque, assim, quando a gente vê a história, né, é, dos anos 70 ali, porque o Janires, ele se converteu no final dos anos 70. E a gente viu, né, assim, aquela coisa de sexo, drogas e rock and roll, né? Muito evidente na É época, né? muito evidente. Depois Woodstock. de É, Woodstock, é. os jovens começaram a usar drogas. E Uhum. outro dia eu vi um podcast da Sarah Shiva, ela falando uma coisa que realmente é verdade. É, tinha pouco tempo que inventaram a pílula anticoncepcional. Isso aí, o que aconteceu? As mulheres se sentiram livres Sim, sim, sim. para, né, chutar o balde à Uhum. vontade. E os homens também, porque agora não tem mais o risco, né? É, Antes elas corriam um risco muito grande, de pagar um preço caro, né, por essa liberdade sexual. Então a coisa cresceu a um nível, né, que assim muitas famílias foram destruídas.
muitas pessoas destruíram o casamento por causa de uma noite, de uma coisa. E isso aí ficou sendo incentivado porque vendia, né? A famosa treta que vende hoje, né, da rede social na época, era isso, né? Um relacionamento, uma coisa. E toda a sociedade ela correu numa direção que hoje eu vejo assim que os novinhos eles têm mais receio, porque eles viram como os pais deles, os avós, né, passaram por situações. Até porque naquela época também a questão de informação não é que era difícil, mas assim, a boa informação sempre foi difícil de ser passada. Mas hoje, né, com as redes sociais, com a internet, essa probabilidade de você ter acesso a boas informações é até maior, né? Muito E maior. foi exatamente nessa época que teve o boom de doenças sexualmente transmissíveis, a AIDS que veio realmente destruindo milhares e milhares de pessoas. Mas isso veio exatamente com a liberação da libertinagem, vamos dizer assim, né? Que sempre foi evidente, mas nessa época eu acho que pipocou mais, né, Pedro? Sim, sim. E a gente vê, assim, muita gente ainda militando esse tipo de coisa, mas, assim, não existe nada melhor do que você ter uma família, né? Eu sei que dificuldades, sim, eu passei, né, por um problema familiar também, e isso acontece, não vou dizer que não aconteça, mas hoje em dia eu tenho minha família segura, entendeu? E dou valor a isso, porque a gente vê que assim, o Tiago Brunet fala assim uma coisa, né, que são verdades milenares, né? Coisas que sempre deram certo Sim, sim. e de repente as pessoas querem mudar, né? Ficam falando de um monte de testes, né, entre aspas, um monte de experimentos, né? Vários tipos de família, né? Vários tipos, mas poxa, né, o básico que sempre deu certo, né? Ele sempre funcionou e sempre funcionará. Eu creio, né, a gente, pela fé, a gente crê que a família é uma criação de Deus, né? E que pessoas são abençoadas por isso. Acontecem percalços, sim. Acontecem problemas, sim. Às vezes, um ou outro, né, não vai se dar bem e vão haver, né, problemas, sim, com certeza. Mas a estrutura básica e que dá certo é essa, né? E nós devemos prezar, valorizar, né? Valorizar a mulher, valorizar o homem, valorizar a família. Isso aí nunca vai deixar de ser moda, né? E a gente precisa estar sempre nesse caminho, voltando, né, às raízes. E Rebanhão, não é que ele professava só isso, mas assim, as letras sempre foram bem voltadas para esse tipo de evangelho na prática, né? Um exemplo prático disso é a música Palácios Tua, né? Que realmente é uma letra muito profunda, uma letra que ensina muito, é uma letra bem prática do nosso dia a dia e outras músicas também. Pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está?
na questão do Rebanhão, era muito mais do que a música, né, Pedro? É uma questão de ministério mesmo. Tanto que já tive muitos, a gente fala showman, né? Enfim, já tive muitas apresentações. E a pregação, na minha visão, era o ponto principal realmente do Rebanhão, né? Eles eram convidados, por exemplo, para a igreja, não todas as igrejas, porque há 20, 30, 40 anos atrás nem todos aceitavam, mas quando vocês tinham essa liberdade, eles apresentavam a música, trazia a galera, principalmente a juventude, para perto, mas a palavra sempre foi muito forte, não apenas na letra da música, mas também nas pregações, né? Sim, sim. O Rebanhão começou com essa visão evangelística, né? O Janires ele se converteu num ministério chamado Desafio Jovem, que veio uma visão lá do David Wilkerson, dos Estados Unidos, que escreveu um livro, teve filme também, A Cruz e o Punhal. Ele evangelizava as gangues de Nova York. Ele entrava ali no meio e levava música, né? Uma música contemporânea. O Phil Driscoll, ele levava o trompetista Phil Driscoll, tocava com ele. Naquela época tiveram outros com essa visão também, como o André Crouch, o Keith Green, que morreu num acidente de avião. E eles levavam a mensagem para os jovens que estavam muito influenciados por essa questão de liberação das drogas, sexo, drogas e rock and roll, essa cultura, né? E então você precisava de uma linguagem, vamos dizer assim, que pudesse comunicar com o jovem, né? Então a visão toda do Rebanhão é baseada no evangelismo, vamos dizer assim, contemporâneo, né? Hoje em dia eu vejo menos disso, pouca gente fazendo, talvez não tenha mais, não tenha o destaque e não tenha mais você talvez tanta receptividade como na época, mas na época foi muito importante. A gente recebeu, eu lembro, não tinha e-mail, eu recebi uma carta de um jovem, falou assim, eu estava indo comprar drogas e eu liguei o rádio, tocou a música de vocês e eu voltei para Jesus. Então, ele estava... A gente teve, assim, vários testemunhos de pessoas que passaram por situações, né? Eu mesmo, quando era jovem, me envolvi com maconha e tal. Aqui no Rio, era surfista, vim na praia e você via isso de todo lado. Então, o Rebanhão também foi uma salvação para mim nessa área, né? Eu, eu digo que eu sou uma das primeiras ovelhas do Rebanhão. Que legal, né? Você tinha 18, 19 anos na época, né? 18, 19 anos. E, assim, a gente viu que muita gente, graças a Deus, esse trabalho que foi feito, né, recuperou muita Inclusive, gente. sem querer te cortar, já te cortando, Não. quando o Janires te chamou, você estava engatinhando aí, você nem era É, evangélico, não é. batizado na época, né? Você era Não. católico, que estava chegando e ele te chamou, te colocou naquele meio, você já músico na época, você tocou teclado no Mais Doce que o Mel, né? Ok. Então você não era nem o evangélico, vamos dizer, o crente de hoje em dia. Você estava ainda engatinhando e ele já te abraçou foi um evangelismo de impacto mesmo para você ali, né? Foi realmente um evangelismo. Porque hoje em dia, né, existem muitas barreiras. Para você ser músico, eu fui numa igreja outro dia, que falou assim: a gente tem uma audição uma vez por ano. Aí a gente vai ouvir tantos músicos que a gente vai escolher um ou dois para entrar. Então existe muita barreira. Mas ele não, ele chegou lá. A minha mãe ela é católica, mas assim, ela teve experiência com Deus muito forte na igreja Nova Vida na época. E tinha uma reunião de oração na minha casa, uma reunião pentecostal, que eu não frequentava. E aí ela, querendo me, né, aproximar tal, ela comprou um tecladinho Giannini na época, um teclado terrível, né? Mas e aí
o Janice apareceu, não sei como apareceu lá em casa, não sei como, ele estava frequentando a igreja presbiteriana de Copacabana. Eu morava em Copacabana, né? E através de amigos, tal, apareceu lá. E alguém falou de mim para ele. E ele conversou comigo. Aí, Pedro, tudo bem? Não sei o quê. Escuta essa fitinha cassete aí, ouve aí e tal. Me deu a fita do Rebanhão. E aí eu escutei, achei maneiro, um rock, né? Jesus, meu general, não sei o quê. Já tinha um Baião e outros taças de cristais. Minha vida aqui era muito louca. Só faltei correr atrás de avião. Mas Jesus entrou no meu deserto e mudou meu coração. Eu era um magro que dava dó. Meu paletó listrado tinha uma lista só. Mas Jesus entrou no meu deserto e mudou meu coração. Inundou meu coração. E aí eu escutei aquilo e falei, cara, esse cara não tem cara de crente, não. A minha ideia de crente era totalmente diferente, né? Era um senhor de paletó e gravata, Sim, entendeu? sim. Em cima de uma caixote falando da Bíblia, entendeu? E, e assim, aquilo meio que quebrou que talvez, né, a informação contrária tinha montado na minha mente. E aí ele falou assim, poxa, vamos levar um som, vamos ali, a gente está ensaiando ali, numa salinha de ensaio ali na igreja e tal. E eu fui, mas eu não era convertido. E eu fui, e lá eu conheci o Paulo Marota, o Candel, que era o baterista. Carlinhos já estava lá na época, não? O Carlinhos ainda nem Veio tinha depois, né? entrado, ele entrou logo depois, antes de gravar. Uhum. Eu era o André Marien, o Paulo Candel, o Paulo Marota e tal. Na época o Paulo Marota, que era o baixista, né? O pai dele até ele ficou meio cismado com o Janires. Falou, esse cara é muito estranho, né? Muito diferente. E realmente era. Aí né? falou Paulinho, acho melhor você sair desse grupo aí. O Paulinho ficou uns 2 meses fora. Mas aí depois voltou, não saiu mais. E, e o Janires ganhou o presbítero Carlos de Marota. E quando ele viu quem era o Janires realmente, né? Que ele era uma pessoa realmente de Deus, ele não tinha apego às coisas materiais, ele não tinha. Tipo assim, ele ganhava um violão, ele dava o outro que ele tinha, ele ganhava uma roupa, dava outra que ele tinha, ele não tinha. Então, através disso, ele foi ganhando as pessoas, né? E eu entrei, até que a gente foi tocar num retiro da igreja e o Rebanho foi tocar. E aí o pastor pregou e eu aceitei Jesus. E daí, né, não saí mais. E aí, hoje, aí veio o pastoreado durante muito tempo, depois você também chegou a pastorear, e conta um pouquinho dessa tua parte como líder, né? Porque aí depois houve o falecimento do Janires, a banda ficou meio com você, o Carlinho, o Paulo, né? Uhum. E depois o Carlinho saiu para fazer solo, e aí você tá desde o início. Mas em relação ao teu ministério pastoral, como é que aconteceu? Sim, eu, assim, através do Rebanhão, né, eu comecei a fazer gravações. As pessoas começaram a me convidar, fui fazer uma gravação do Sinal de Alerta e tal. Aí o pessoal da Banda e Voz me chamou para gravar com a Cristina Mel, o Natan, né, que faleceu há poucos dias. E aí o Moisés da Banda Azul, que depois veio tornar a Banda Azul, me chamou para gravar um disco do Bozo, Arlindo Barreto.
E aí, assim, apareceu um sócio, eu comecei a montar um estúdio. E nesse estúdio, né, eu comecei a lidar com música e o Ministério do Rebanhão. Aí eu conheci o Emerson Pinheiro, né, que foi... ele era muito fã do Rebanhão, ele foi no show do Rebanhão, o pai dele comprou um teclado para ele tocar, ele falou que toca teclado por minha causa. Já estava com a Fernanda Bruna na época, não? Hã? Ele já estava com a Fernanda Bruna? Cara, eu conheci antes dele estar Antes com deles, É. mesmo? Mas ele foi. Eu dei uma força até com ela. Uma época ela perguntou, eu indiquei ele também. mesmo? Foi. Tu Mas foi o cupido do Emerson mas Pinheiro e Fernanda Bruna. não só eu, teve outras pessoas. Eu Acho sei, que a tô Isla, ligado. a Isla tem uma história também. Mas eu também indiquei, eu lembro. Aí ele tocou com a Fernanda. Então a gente ficou muito amigo e tal. E depois acabou que ele me chamou para ir para a igreja dele, lá, a Igreja Batista. E que era uma tenda lá, Batista Ebenezer. E através de lá o pastor sentiu de nos ordenar. Até nós fomos ordenados no mesmo dia, né? E de lá eu comecei, tive o título de pastor. E depois eu fui convidado por uma igreja nos Estados Unidos para ir para lá. Por isso que eu mudei para lá. Aí fiquei um tempo lá com visto de religioso. Ficou 4 anos lá, né? Isso Inclusive, aí. teus filhos são americanos, né? Nasceram na Tenho época. 2 filhos. Tem o Matheus, que já estava grávida, né? E depois a Vitória nasceu lá. Estão lá ainda, moram lá, Eles moram lá com a já família. vieram no Brasil, conheceram. Hã? Ele já Já. O Matheus veio e a Vitória ainda não voltou, não. Legal. Aí tu ficou 4 anos lá, pastoreando mesmo. Você teve em Minas também, Caratinga, se eu não me engano, né? Isso. Sou mineiro, sou de Cataguases. Cataguases. Como é que foi essa experiência? Foi também para pastorear na época? Sim. Era uma igreja, a gente abriu uma igreja chamada IHOP, né? Que é casa de oração, IHOP. uma casa de oração. Caramba, que legal, cara. Eu tô viajando aqui, Pastorear é relembrando. muito bom, mas não, assim, o meu ministério, eu creio que é mais na área mesmo de evangelismo, sou mais um evangelista através da música, entendeu? Eu durante muito tempo também tentei conciliar as duas coisas, a questão de música e como pastor local. É difícil, né? Muito difícil. É a questão do chamado. O chamado realmente o chamado, ele é irresistível. Quando Deus tem um projeto, e a gente não sabe disso na época, né? Mas ele sabe que o teu projeto começa dia tal e pode finalizar no dia Y, e a gente não sabe. Então a gente entra no projeto e coloca toda a energia e faz o que tem que fazer, mas lidar com pessoas é sempre muito difícil, extremamente difícil. Por isso que é o chamado, né? O chamado, ele é para isso, né? Quando Deus nos chama e ele nos capacita, né? E aí, nessa época que você estava pastoreando, como é que estava a questão do rebanhão? Outra pessoa, porque aí o Janir já tinha falecido, você, Não, o rebanho praticamente parou. você sempre foi o líder, né? Você sempre esteve à frente, né? Mesmo com outros cantores e tudo, mas você sempre foi o líder na ausência do Janires, não é isso, Pedro? Não, na época a gente era um grupo bem fechado mesmo, era o Carlinhos Félix, o Paulo Marotta e eu, que a gente estava mais à frente, né? E outras pessoas vinham só para somar mesmo, pra tocar. Por exemplo, o Paulo já toca com a gente há muitos anos, mas ele entrou nos anos 90. E aí depois que o Carlinhos saiu, o Paulinho também é engenheiro, e aí aparecia projetos distantes, né? Aí eu continuei sozinho, até mais ou menos até 1999. Uhum. A gente gravou Vamos Viver o Amor com uma outra turma. O pessoal da comunidade da Zona Sul, que eu fui membro lá também. Eu participei da gravação do Rompendo em Fé, da comunidade da Zona Sul.
lutar e vencer. Ó Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Eu viajei com o pastor Marco Antônio Peixoto na Pô, que época. legal, cara. E depois, em 2000 no ano 2000, eu fui... o meu estúdio mudou para Barra da Tijuca, né? Eu fui morar em Jacarepaguá. E de lá, em 2004, eu fui para os Estados Unidos, né? Fui morar nos Estados Unidos. Ficou de 2004 até 2008, aí retornou. Pouco tempo depois tu foi para Minas, não? 2009, eu fui para Minas. Ficou quanto tempo lá? Até 2015. Em 2015 eu voltei para o Rio de Janeiro. E tá aqui desde então, e Rebanhão. Como é que estão os projetos aí? Vocês chegaram a gravar foi ao vivo, não? A Foi gente fez estúdio? um reencontro em 2016 e agora fizemos outro. 2016 foi 35 anos, 35 né? anos. Tá. E esse mais recente? Esse mais recente a gente fez em parceria com a gravadora Bless. Ele está editando ainda. E a gente Trouxe a galera da antiga, o Carlinhos, trouxe o Paulo. Carlinhos Félix, Aham. Paulo Marota. São inéditas ou regravações? Não, regravações, releitura. Boa, boa. A diferença é que a gente conheceu um coral muito legal, o coral, até falar para vocês, Base 1, coral Base 1. Eles fizeram um arranjo vocal para várias músicas, Que legal, Jesus e cara. Amor, Primeiro Amor, Palácios. Então eles fizeram um arranjo de vozes assim, muito bonito. Então a gente falou, pô, a gente tem que gravar isso, né? E a gente marcou essa gravação por causa do coral, entendeu? E ficou bem legal. Aí tá editando. Agora eu tenho algumas músicas inéditas também que a gente vai começar a relançar agora. Mas o forte do Rebanhão é aquela coisa do passado que a gente não pode deixar de cantar as antigas, Não, né? até porque o público não aceita. O público ele exige mesmo, né? As Isso. novas estão sempre aí, mas sempre tem 2 ou 3 de cada trabalho. Antigamente era CD, né? Agora que tem que tocar, porque senão o público não deixa, né, Pedro? Não. Eu acho que é uma coisa que marcou, a gente aceita, né? Porque marcou a vida de muita gente. E hoje em dia tem uma nova geração também que curte, porque o pai ouvia, não sei o quê, a mãe ouvia. E aí ele começa a ouvir, a gente encontra, tem um pessoal assim. Outro dia eu tava viajando, acho que foi em Minas, e o rapaz falou, pô, eu conheço tudo de vocês, eu curto a beça, não sei o quê. Era um garoto jovem, entendeu? Porque agora já é uma coisa mais histórica, né? As pessoas já estão lendo a história e procurando saber. E a gente foi chamado, vai ter um seriado da Rede Globo aí, falando sobre música evangélica, né? E eles entrevistaram algumas pessoas da antiga, né? E eles falaram assim, cara, todo mundo fala assim, como foi que a música evangélica assim mudou, modernizou e tal. E todo mundo fala Rebanhão, cara. Todo mundo lembra do Rebanhão. Aí eles falaram assim, cara, não tem como a gente não ter vocês nesse seriado aqui, porque todo mundo lembra de vocês. Então, vocês têm que estar. A gente está marcando agora, em breve. É o antes e o depois. Realmente foi muito revolucionário. Eu lembro, na época eu era garoto também. Foi um susto, né? Mais doce que o mel, foi um susto. Fala do rock, mas ali tinha baião, ali tinha um choro, né? Então, mas assim, a pecha do rock, o diabo é o pai do rock, tanto que meu pai era um coroa, ele quase proibiu eu e minha banda de tocar Rebanhão na igreja, cara. Isso aconteceu realmente com a gente, porque era algo muito novo, né? A gente ainda estava naquela transição da harpa cristã, do cantor cristão, já para alguns cantores, na época era Shirley Carvalhais, então era uma coisa bem mais eclésia, né? Aí chega o Rebanhão com essa ideia revolucionária na época,
E vocês viveram esse impacto mesmo ou foi só do lado de cá? A questão do rock, não pode, pastores mais antigos. Isso realmente aconteceu na prática com vocês? É, ou não? porque, assim, É porque o Janires, pelo que eu sei, ele não ligava, né? Ele queria evangelizar, ele queria fazer, tá? Mas chegou a acontecer essa questão do preconceito, de não poder sim, sim. tocar. Me É, conta um pouquinho como você disso. falou do teu pai, assim, muita gente assustou Uhum, com o uhum. Rebanhão. Falou assim, não, esse povo não é de Deus, Uhum, isso uhum. não é música de crente. Música de crente. E realmente, se você pensar em certo aspecto, não é, porque era uma música para fora. Evangelística. Evangelística, uma música para fora da igreja. Então, para falar com quem não é crente. Então, a gente não podia fazer uma música totalmente do inário, entendeu? A gente tinha que fazer uma música que falasse com o jovem, né? Uhum. Uma mensagem. E eu entendo que essa música não é, em certo ponto de vista, você não é para tocar na igreja na hora do louvor, você tocar baião na hora da Santa Ceia, não tem Uhum. menor sentido, né? Então, assim, muita gente também confundiu, começou a misturar as estações aí e, e aí deu algum atrito por causa disso também, entendeu? Porque a partir do momento que você entende que é um ministério evangelístico, né? Aí as pessoas com o tempo foram entendendo, né? No começo, assim, até pra gente teve um efeito positivo porque a mensagem espalhou, né? Sim, é Era uma verdade. coisa É muito verdade. diferente. Então, E é, venderam muito CD. a, Na época era LP, né? a gente, os contratos antigamente era assim, a gente não sabia nem quanto vendia, porque a gente ganhava um valor fixo no início e Uhum. depois a gente tinha que comprar quando quisesse, né? Então a gente nem sabia quanto vendeu, mas o dono, por exemplo, da Doce Harmonia, ele falou que ele fez uma venda de 150 mil LPs para a Juerp, que era uma das maiores distribuidoras evangélicas da época, dos anos 80 e tal. E isso aí bateu, assim, foi pro Brasil todo, e assim, gerou muita polêmica, né? Mas, ao mesmo tempo, foi bom pra gente, porque espalhou a mensagem rápido. Mas igrejas não tão tradicionais abraçaram também o projeto. Vocês Sim, abriram um show de muita gente também. Na época tinha muitos congressos, não, muitos shows, vamos dizer assim, abertos, né, ao público. Vocês tocaram sim. bastante também, né? Na época, quando a gente começou, só tinha rádio AM. E a rádio mais ouvida aqui era Boas Novas. Rádio Boas Novas. E tinha um programa do Paulo César Graça e Paz, que foi quem fez a ponte pra gente gravar, entendeu? Com a gravadora e tal. Ele fez essa ponte e ele fazia eventos, fez na Quinta da Boa Vista, verdade. tal. Fez Lembro eventos disso. grandes, ia muita gente, tudo só com a rádio AM. Depois, mais tarde, no final dos anos 80, surgiu a FM, surgiu a Melodia, né? FM. E a Melodia ajudou a gente quando a gente cantou no Canecão. Eles divulgaram lá, assim, em peso, pô, e superlotou o Canecão. Foi uma surpresa pra gente, foi muito com o apoio da Rádio Melodia. Aí depois vieram outras rádios e tal. E hoje em dia a internet, né, que é o principal veículo aí, né? E você também sempre também gostou de compor, né? Inclusive você compôs para muitos cantores e fez muitos artistas gospel. Você trabalhou com Denise, com Fernanda Brum, com a Aline também, né? Vocês eram da igreja na mesma época, não? Da Zona Sul? Sim. Aline Barros, você. E aí, tu trabalhou com quem? Lembra aí a galera aí que você trabalhou? Que eu trabalhei. Rapaz, Altos Louvores, né? Louvores. Altos Louvores, Sérgio Lopes, Marquinhos Gomes. Dos anos 80, né? Foi bastante gente. Tem algumas bandas, o pessoal nem lembra mais, já acabou há muitos anos, né? A gente gravou. E o João Alexandre, eu gravei o primeiro disco solo dele, né? Eu fui para Campinas, passei uma semana lá, a gente gravou. Ah, Depois, tem Brasil.
Essa- Espelho nos Olhos. Trabalhou, né? esse O CD primeiro disco dele, Simplesmente Eu João. lembro desse. Brasil, olha pra cima. É, João Alexandre, pô. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. E tem uma galera que você trabalha até hoje. O Sérgio Lopes, até hoje. você tá com ele até hoje, né? O Sérgio, ele fala que, assim, os trabalhos que estourou a carreira dele, né, que foram o que eu fiz, que ele gravou outros discos, ele sempre foi muito ativo, pô, e gravava. E ele gravou mais os que deram mais certo, né, que é Para Onde Vão as Aves, Uhum. depois O Amigo, e depois o Lamento de Israel, que foi o 7º trabalho. Você Foi chegou... feito lá no meu estúdio. Lamento de Israel foi tu que fez com Foi. ele também? Cara, eu chorava muito nesse CD, cara. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Não podia dar errado de jeito nenhum, A né? gente, há pouco tempo, eu fiz uma outra produção dele, que conta a história de Abraão. E a gente lançou pela um selo, né, que é o Bishop 7. É um selo, vamos dizer, alternativo aí. Uhum. E a gente grava algumas coisas por lá também. Pô, que legal, Pedro. Poxa, que honra estar aqui com você, cara. Tô feliz demais de estar relembrando bons tempos que passei. Me lembro aí da minha juventude, com meus irmãos, com a minha família. E Rebanhão foi muito importante para mim, mesmo. Tô Mas, abrindo bom. meu coração. As músicas de vocês tocavam muito na minha alma. E a gente evangelizou muito, cara. A gente fazia ar livre. Hoje em dia não tem mais, infelizmente. Fazia ar livre, levava bateria pra rua, e guitarra, e contrabaixo, e a gente tocava as músicas do Rebanhão e a galera parava para ouvir. Então, assim, é um tempo que foi muito válido, né? A gente sabe que a palavra de Deus, quando ela é transmitida, né? Você não sabe até que ponto ela influencia, mas a gente fez o nosso trabalho, a gente entregou o nosso melhor, né? Depois, na própria igreja, fazia culto de jovens e era muito Rebanhão. Então eu tô feliz de poder estar com você, para estar compartilhando isso, a alegria que eu tive vivendo com isso aqui. Eu tenho certeza que muita gente também está lembrando dos bons tempos que viveu na casa do Senhor, na casa de Deus. E a música ela é muito forte, né? A música é muito importante, tanto biblicamente quanto no nosso dia a dia, né? Então isso que acaba fazendo valer a pena. A gente está ali, às vezes a gente está um pouquinho mais triste, aí você ouve um louvor, você está mais próximo de Deus. Então eu só tenho que te agradecer por você topar estar com a gente aqui, alegrando muito meu coração. E se você, jovem, ainda não conhece, eu acho muito difícil,
Mas vai lá no YouTube, você não vai se arrepender, não. Tem coisa muito boa ali e tem coisas novas também que estão surgindo aí. Mas eu creio que essa galera da antiga, né, que viveu isso aí, trouxe as próprias experiências do dia a dia, como eu falei aqui, de evangelismo. Muita gente vai ser tocado aí. Eu tô aqui até emocionado, Pedro, de estar aqui relembrando meus tempos de jovem, junto com meu pai, evangelizando na praça pública, fazendo culto ao ar livre, sempre com muito respeito, sempre com muito zelo pela palavra de Deus. Porque aí, desde então, como eu convenci meu pai de que o Rebanhão não tinha nada do mal, é que não existe música cristã. Na verdade, existe letra cristã, né? Então, a harmonia não é nem de Deus, nem não de Deus, mas é a letra que manda. E as letras sempre foram, ao meu ver, forte do Rebanhão, não é isso? Atrás deste monte tem uma cidade com casinhas brancas, casarões, moças nos portões, velhos nas janelas, e a velha Maria Fumaça descansa na praça, escutando a bandinha tocar valsas e canções os corações dos jovens namorados. Atrás desta fumaça tem uma cidade com crianças no meio da rua, brincando com a lua, contando segredos, e os velhinhos nos bancos de jardins assistem ao fim de mais uma tarde. Eu que agradeço aí, Power Talks, legal, a ideia é que Deus continue abençoando aí esse trabalho, né, esse projeto, e que é uma alegria a gente poder falar um pouco, né, do que Deus fez e continua fazendo, né? Deus continua movendo aí corações. Eu creio que hoje em dia tem sempre vai ter pessoas que precisam ouvir uma palavra de alento, né, de cuidado, e saber que Deus preocupa com cada um pessoalmente, apesar dele ser o criador do universo, ele olha para cada um de nós, né? Então, E isso é maravilhoso. Deixa eu te desafiar, então, com o pastor Pedro Braconô. Olha lá para aquela câmera lá e traz uma palavra. De repente, alguém realmente está precisando dessa palavra, como você tem feito há mais de 44 anos, né? E hoje eu quero aproveitar aí que você topou estar aqui pra gente, para trazer uma palavra para essa galera aí da parte de Deus. Legal. Eu queria te convidar a você ouvir essa música que eu fiz, Palácios, que é uma música que eu digo assim, que é a música da minha vida, porque assim aconteceu de uma maneira que eu não esperava, mas que teve uma mensagem que fala até hoje. Eu fiz lá nos anos 80, né, sem saber do que estava acontecendo hoje, mas do que está acontecendo hoje. Mas assim, ela fala muito de humildade, né? Fala, não se acende a luz do sol, quer dizer, você acender a luz do sol é um pensamento absurdo, né? Impossível, porque o sol está lá, né? Há quantos anos? E quem pode acender, né? Quem acendeu a luz do sol, né? Aí você pensa, só Deus, né, pode fazer isso. E ela traz um pouco lembrando de humildade, né? Porque Jesus falou assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né?
E quando nós aprendemos dele, nós aprendemos que nós somos pequenos, né? Por isso ovelhinha é rebanhão, porque nós somos pequenos, nós somos limitados, nós somos fracos, frágeis. O ser humano por mais rico que ele possa ser, ele pode ter aí 10 Lamborghinis na porta, ele pode ter a conta cheia de dinheiro, mas o ser humano é fraco, nós somos fracos, é questão de um sopro, né? A Bíblia fala que a carne é como a erva, né? Que em um dia passa e a nossa vida é muito curta. E nós, por mais poderosos, né, que possamos ser, nós dependemos totalmente de Deus, somos frágeis na presença de Deus e precisamos dessa humildade para entender isso. Eu creio que a função principal da humildade é levar a entender que tem alguém maior do que nós, e sempre terá, que é Deus, né? E mesmo assim ele também se humilhou e se entregou, deu o seu filho, né, para morrer por nós, para nos perdoar e nos fazer entender que nós dependemos dele. E quando a gente entende isso, a nossa vida muda completamente, porque nós deixamos de nos cobrar, né? Assim, eu poderia fazer mais, eu posso ser maior. E fica aquela briga, né, que a gente vê muitas vezes aí na internet, uma briga de egos, né? Não, eu tenho um carro melhor, eu tenho um avião melhor, eu tenho as pessoas, eu tenho um foguete melhor, estão brigando assim em alto nível, como se fosse mudar alguma coisa. Porque, sabe, a gente vê como a nossa vida, ela é por um fio, né? Quantas pessoas aí já escaparam da morte, né? Por, assim, questão de milímetros ou questão de segundos, né? Escapou da morte. E a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas uma coisa a gente sabe, tem um Deus, né, que está acima de todas essas coisas. E que chama você hoje, né? Entregue sua vida para Ele, faça um teste. Eu fiz um teste com Deus, eu falei, Senhor, se Deus existe, eu quero sentir essa presença no meu coração. Se o Senhor existe mesmo, então eu quero sentir isso no meu coração. E eu senti de uma forma que não tinha como eu negar. Coisas aconteceram que eu tinha certeza que ninguém poderia imaginar que aquilo fosse acontecer. E Deus confirmou na vida. Se você abrir seu coração, porque alguém falou, Deus sabe de tudo, Deus é onipresente, mas Ele não entra no nosso coração se nós não abrirmos a porta. Ele fala, estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, Deus espera essa abertura de nós. Talvez Ele, eu não vou entrar em questão de predestinação, talvez Ele tenha um conhecimento, quer dizer, com certeza Ele tem muito conhecimento que a gente não sabe. Então, eu prefiro o que eu não sei, prefiro não explicar, tentar explicar. Mas eu tenho a certeza que se você abrir o seu coração, deixar o amor de Deus entrar na tua vida, a sua vida nunca mais será a mesma. Será transformada. E a paz, a alegria, a certeza de vitória, certeza que tudo aqui é passageiro, que tudo vai passar. Sim, vai passar. A nossa idade chega, o nosso tempo passa, vem outra geração aí. Mas Deus não muda. O amor de Deus é que nos dá fortaleza, que nos fortalece para vencer o mal de cada dia. Então, que Deus possa estar abençoando a tua vida aí e que você seja vitorioso naquele que é vitorioso, né? E que você possa escolher de que lado você está. Caramba, Pedro. Muito obrigado, tá, meu amigo? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço aí a oportunidade. Legal demais. Power Talks hoje. Eu tenho certeza que você gostou. E se você foi tocado, né? Eu tenho certeza que foi. Manda aí esse vídeo para pelo menos 100 pessoas. A gente está aqui
finalizando com Pedro Braconô, líder da principal banda evangélica brasileira de todos os tempos, Rebanhão. Curti muito, muita gente foi tocada por essas palavras, por essas letras, e eu creio que você hoje está sendo tocado também por Deus para dar uma chance para você mesmo. Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, mas eu e você precisamos de Deus. Obrigado pela tua atenção. Chegamos ao final do Power Talks de hoje. Eu quero ver você aqui no nosso próximo encontro. Muito obrigado pela tua nobreza, da tua atenção. Power Talks finalizando. Vamos avançar juntos.